A panela que você usa todos os dias para preparar o seu alimento e da sua família pode estar sendo uma fonte de contaminação e de intoxicação. Exatamente isso. Se esse é um tema que chama a sua atenção, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou explicar quais os tipos de panelas que devem ser banidos das nossas cozinhas e quais aqueles que são seguros e que podem ser mantidos. Bom, pessoal, não tem como falar de nutrição, de alimentação saudável, sem falar de panelas, porque tanto quanto a gente consome os alimentos, a gente usa panela para prepará-los. E a panela, assim como a sabedoria popular já dizia, né, desde muito tempo a gente ouve as nossas mães falando, vamos cozinhar em panela de ferro, porque o ferro migra, né, da panela para o alimento e melhora questões de anemia. Exatamente isso é verdade. Também para panelas que são construídas, fabricadas com materiais tóxicos, esses materiais eles migram da panela, vão para o alimento e do alimento para o nosso organismo. E a gente precisa ter muito cuidado e não usar esse tipo de panela na nossa casa. Bom, a primeira panela que eu quero falar para vocês, e já digo de antemão, para vocês não terem em casa e se tiverem não mais fazer o uso, são as panelas de alumínio. Alumínio, pessoal, é um metal que não é interessante para que a gente bioacumule no nosso organismo, porque ele é tóxico. E sendo tóxico, ele é capaz de causar uma série de estragos, como por exemplo, Parkinson, Alzheimer, está relacionado à mobilização do fosfato ósseo, então ele é capaz de causar osteoporose, problemas de câncer de mama, de infertilidade, de doenças autoimunes. Então, sendo um metal tóxico, ele é muito prejudicial ao nosso organismo. E tem alguns estudos que mostram quais são os fatores que fazem com que piore, né, que aumente a questão da migração desse alumínio para o alimento. Por exemplo, a acidez. Quanto mais ácido um alimento, como por exemplo um molho de tomate feito numa panela de alumínio, maior é o potencial de migração. Tem estudos que mostram que a cada porção de um molho de tomate que é feito numa panela dessa, tem 4 miligramas de alumínio. E isso está sendo colocado para dentro do nosso organismo. Também o café mobiliza mais alumínio e campeão de mobilização de alumínio para os alimentos é a panela de pressão. A panela de pressão, ela mobiliza significativamente alumínio para os alimentos. Então, pessoal, esse é o tipo de material que não deveria ser nunca utilizado. A gente precisa de ter consciência sobre aquilo que a gente coloca, né, nas nossas casas e para os nossos alimentos, porque nunca se viu uma época onde aparecem tantas doenças novas e tantas doenças. Será que o nosso DNA, será que o nosso material genético mudou tanto assim? Ou será que a gente tem usado cada vez mais substâncias que são disruptoras endócrinas, né, e tem causado essa série de doenças? O alumínio é um deles. Então a gente realmente precisa tirar do nosso dia a dia. Outra panela que deve ser banida das nossas casas são as panelas de teflon. Porque o teflon, ele está relacionado, o teflon, ele é para fazer, né, aquela camada antiaderente, colocado um material que chama perfluorooctanoico, e ele, quando essa panela é submetida a altas temperaturas, ele é liberado para o alimento. Existem publicações que falam que se submetido até 260 graus não há liberação, mas os estudos também mostram que em menos de 5 minutos ultrapassa os 300 graus. Uma outra coisa também que mobiliza demais a formação desses gases tóxicos são alimentos proteicos e fritura. E sempre a gente vai usar uma panela de teflon, fala a verdade para mim, se não é para fritar um ovinho, fazer um bife. Então, pessoal, não há segurança. Eu poderia até dizer que ela é segura novinha no primeiro uso, porque não tem nenhum risco. Mas a partir do momento que essa panela foi riscada, ela já está liberando todos esses componentes tóxicos. E quais são as evidências científicas, né, que dizem, no que diz respeito a problemas, que o teflon é capaz, né, desse perfluorooctanoico, é capaz de causar? Ele está relacionado com câncer, com doenças autoimunes também, com déficit de atenção, com problemas de infertilidade,
atrasos no desenvolvimento e crescimento da criança. E ele, além disso tudo, pessoal, ele degrada também o meio ambiente. Então, panelas de Teflon não são seguras e a gente não deveria ter nas nossas casas. O terceiro tipo de panela são as panelas de aço inoxidável. Esse é um tipo que é relativamente seguro e a gente pode ter na nossa casa, mas eu quero só colocar para vocês que a panela de aço inox, ela é feita de uma liga, e essa liga de metal, ela é composta por ferro, cromo e níquel. Então, o que a gente precisa ficar atento quando a gente vai comprar essa panela? Essa liga de aço inox, como não existe uma legislação que determina a proporção entre cromo e níquel, ela pode ser fabricada de qualquer forma. Mas quando você vai comprar uma panela dessa, o fabricante informa se a proporção é 18:10, 18:8 ou 18:0. O que esse número fala? Que o primeiro número, né, esse 18, é cromo e a segunda proporção é uma proporção de níquel. O que é ruim nessa liga? O níquel, porque o níquel ele é um ácido, ele é um metal também tóxico e ele não deveria estar em contato com o nosso organismo. Então, quando vocês forem comprar uma panela de aço inox, reparem na informação do fabricante se ela tem uma proporção de 18:0. E aí você não vai ter contaminação pelo níquel, porque o níquel ele está correlacionado com dermatite atópica, com câncer de pulmão e outros problemas que também são advindos de metais tóxicos. Outra panela que aí a gente já pode ter em casa é a panela de ferro, porque a panela de ferro, ela libera elementos na nossa alimentação, mas ela libera o ferro, e o ferro é interessante para pessoas que têm deficiência de ferro, porque o ferro liberado por essa panela é um ferro biodisponível. Agora a gente precisa ficar atento em relação à panela de ferro, que ela não deve ser usada para a produção de todos os alimentos. Porque excesso de ferro, né, que você vai acabar consumindo, não é interessante e pode causar um problema, que se você tiver predisposição, uma doença que chama hemocromatose. O excesso de ferro, ele é super deletério para o nosso organismo, pessoal. Então, ela pode ser usada, não tem problema, ela libera ferro, e isso é interessante, mas não é uma panela para a gente preparar todos os nossos alimentos. Tem também a panela esmaltada, e a panela esmaltada ela é feita com uma cobertura de esmalte sobre o ferro. Então a única coisa que a gente precisa prestar atenção é se o fabricante informa que porque a tintura, né, para fazer esse esmalte, ela pode conter chumbo, que é também um metal tóxico. Então se o fabricante disser livre de chumbo, e geralmente hoje as panelas esmaltadas elas são uma boa opção, porque panelas que foram produzidas antes de 1985 elas tinham mais esse problema, mas mesmo assim fiquem atentos à informação do fabricante e elas podem ser usadas. Outro tipo de material, e aí não tem problema nenhum, vocês podem ter em casa, é a panela de vidro. A panela de vidro não libera nenhum resíduo para os alimentos. Ela é relativamente barata, né? Tem um preço bom, não traz nenhum problema à saúde e pode ser utilizada todos os dias para todas as preparações. Claro que ela é uma panela que a condução do calor dela é um pouquinho diferente, então precisa de ter uma adaptação para o uso dela, mas não tem nada que realmente atrapalhe. É mais difícil hoje de encontrar em lojas físicas, mas na internet vocês acham uma infinidade de panelas de vidros. Caminhando aí nas panelas que agora a gente pode ter em casa, eu queria falar da panela de cerâmica. A panela de cerâmica é uma excelente opção. Só que a gente precisa ficar atento que existem hoje no mercado panelas que são com revestimento de cerâmica, e aí essas são feitas de alumínio e revestidas de cerâmica. E sendo assim, ela vai ter o mesmo problema do Teflon. Riscou, vai contaminar com alumínio. E o ideal, então, seria comprar panelas que são totalmente feitas de cerâmica. Aí não tem problema nenhum, ela é antiaderente, não vai trazer nenhum problema para a sua saúde. É claro, gente, que essas panelas têm um preço mais alto, mas o preço que se paga por uma panela dessa não é o preço que se paga, né? Claro, é muito mais barato do que você ter um problema, uma doença advinda de uma contaminação de um metal tóxico. E aí a gente tem visto que tem tido a propaganda e muitas pessoas
falando de outros tipos de panelas que estão sendo vendidas por aí, que são as panelas de aço cirúrgico, de titânio, panelas ecológicas, e essas panelas realmente elas são seguras, porque, por exemplo, o aço cirúrgico, ele não risca, ele é durável, tem fabricante que oferece 50 anos de garantia, ele não transfere nada para o alimento, e nem acumula na própria panela, nem absorve do alimento para a panela, e também assim são as de titânio. Existem outros tipos de panelas que eu não vou falar aqui porque elas não são tão frequentes, mas se você tiver dúvidas sobre elas, me deixa uma mensagem aqui embaixo que eu respondo para vocês, que é, por exemplo, panela de cobre, de barro, de pedra sabão, de porcelana, de silicone. Esses tipos de panelas, elas têm algumas especificidades, e se você tiver dúvida sobre qualquer uma dessas panelas, também pode me deixar o comentário aqui embaixo que eu respondo sem problema nenhum. Eu espero que esse vídeo tenha um caráter prático. Todos os vídeos que eu faço aqui, eu quero que essa informação chegue para você da melhor forma possível para que você possa aplicar no seu dia a dia. Se você tinha dúvida sobre qualquer tipo dessas panelas, eu espero que essa dúvida tenha ficado que tenha sido esclarecido e que você não use principalmente no seu dia a dia. É um pedido que eu faço. Panelas de alumínio e nem panelas de teflon, porque elas realmente são extremamente contaminantes. E a nossa saúde agradece quando a gente usa panelas que não liberam resíduos tóxicos.